Aleluia. Quero continuar a mensagem que eu comecei a pregar domingo passado sobre a importância da oração. Como eu disse para vocês, é mais do que uma pregação, é um ensinamento. Abra sua Bíblia em João 11, 41, 46. Hoje de manhã nós já falamos também um pouco. Quero dar continuidade a esta mensagem e que a gente possa crescer neste assunto tão importante. Aliás, vamos ler do versículo 39 em diante. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: o Senhor já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhes Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por esta noite, por esse dia. Te agradecemos, ó Pai, pela vitória do Bispo Tiago nas eleições. Te agradecemos, ó Pai, pelo tempo de adoração e louvor que tivemos aqui. E agora pedimos que o Senhor fale conosco na Tua palavra. Pai, a Tua palavra é o caminho para o Teu coração, para a intimidade contigo. Tua palavra nos sustenta, Tua palavra traz revelação, traz luz. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos agora, fale conosco. Tire, Senhor, toda venda. Tire, Senhor Jesus, todo obstáculo e fale conosco em nome de Jesus. Amém, amém. Eu disse na semana anterior, porque Jesus sendo Deus, Jesus sendo Filho de Deus, o poder de Deus estava com ele, não havia nada impossível para ele, tudo que ele queria fazer em Deus ele fazia. Ele andou sobre o mar, ele repreendeu o vento, ele repreendeu a tempestade, ele curou 10 leprosos de uma vez, ele multiplicou pães, ele fez tantos milagres, curou tantos cegos, não ressuscitou só um morto, ressuscitou vários, mas esse caso aqui é um caso extraordinário, um morto de 4 dias. É um milagre assim, para ninguém poder feito. É um milagre extraordinário, sobrenatural de Deus, de fato, comprovado nas Escrituras Sagradas, conforme nós lemos aqui. Mas esse milagre aconteceu diante de uma oração de Jesus. E me chamou muito a atenção aqui, porque Jesus, quando chega diante desse túmulo, a primeira coisa que ele faz, antes de fazer qualquer coisa, é mandar tirar a pedra. Mandar tirar a pedra. Antes até mesmo de orar. Isso é uma lição do que estava no coração de Jesus, nos ensinando o que precisa estar no nosso coração também. Jesus, como eu disse na semana passada, mesmo sendo Deus, Filho de Deus, vivendo o sobrenatural de Deus, ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava, diz a palavra do Senhor, em Lucas 5:16. Ele tinha os seus tempos de oração. Ele ia para lugares desertos e orava. Hoje de manhã eu estava falando aqui sobre a mãe de John Wesley, fundador da Igreja Metodista, mãe de Charles Wesley também, tinha 12 filhos. E quando ela queria orar, ela precisava orar, imagina, irmãs, você que tem um filho, 2, está aí descabelada, apavorada, está sem fé. Eu falei para você ter 10, você não quer ter, né? A mãe de John Wesley sentava numa cadeira, ela tinha um avental assim, né, cuidando daquelas crianças, e quando ela queria orar, ela sentava naquela cadeira e puxava o avental na cabeça dela, assim, e orava.
E quando ela fazia isso, a criançada ficava quieta, os mais velhos cuidavam dos mais novos. Aquela mulher estava no lugar secreto dela de oração, debaixo de um avental. E nessa oração ela gerou ninguém menos do que John Wesley, fundador da Igreja Metodista, ordenou pessoalmente mais de 2.000 pastores. Pai do grande avivamento na Inglaterra e em parte do mundo, que nos tem alcançado até hoje. Muitas vezes, querido, você precisa de se retirar realmente como Jesus se retirava para orar. Jesus subiu ao monte, diz a palavra, a fim de orar. Passou a noite em oração. Jesus não só se retirava para orar num lugar deserto, separado dos problemas da televisão. Não dá para orar assistindo televisão. Eu não sei, tem gente que é polivalente, consegue orar assistindo televisão, jogando videogame, passando no WhatsApp. Meu Deus do céu, eu acho que eu não sou tão privilegiado como vocês. Eu não consigo orar assim. O máximo que eu consigo orar é ouvindo o CD do Wesley, da Marlene ali no fundo, aí eu consigo orar. Né? Do Bispo Rodovalho, a gente consegue orar. Agora, ouvindo esse monte de coisa, não. Jesus ia para o lugar deserto. Eu passei, quando eu fui em Jerusalém, tive o privilégio de conhecer esses lugares onde Jesus orava, aqueles lugares desertos mesmo. E ele subiu ao monte, ficou não somente no lugar deserto, mas ficou à noite orando, e ele orava muito para escolher os seus discípulos. Tem outro texto que diz, estando ele orando em particular. Em particular. Sabe, a gente tem que orar, o pai e a mãe tem que orar juntos, orar com os filhos, orar nas células, orarmos aqui na igreja, mas tem um momento que você precisa de orar em particular. Só você e Deus. Particular. E a Bíblia diz que um dia estava Jesus orando em certo lugar, orando, ensinando, demonstrando para os discípulos que a oração era importante. E os discípulos aproximaram dele e falaram, Senhor, ensina-nos a orar. A oração é um componente do milagre. O milagre tem alguns componentes. A fé, primeiro vem a palavra de Deus, depois a fé, a ação do Espírito Santo, a oração, a perseverança, o tempo de Deus, tudo isso somados gera o teu milagre. Você precisa desses componentes, e a oração é indispensável. E Jesus, sendo filho de Deus, ninguém conheceu a Deus como ele conheceu, mas ele orava. E ele disse que a primeira razão pela qual ele orava é para que aquela multidão, para que as pessoas, os seus discípulos, aqueles que estavam próximos dele, pudessem crer que o Pai o havia enviado. Gente, a oração tem essa função primordial, levar as pessoas a crerem em Deus. Quando Jesus orava e os milagres aconteciam, Jesus passou perto de uma figueira, a figueira estava lá sem figos, e ele falou, seca. No outro dia, passando lá, Pedro falou, Senhor, a figueira secou. Jesus começou a mostrar para os seus discípulos, como ele disse aqui no texto, graças te dou ao Pai, porque me ouviste. Aliás, sempre o Senhor me ouve. Sempre. Eu sabia que sempre me ouves. Ele sabia. O que nos leva a orar é esta confiança, esta fé. Eu sei que sempre Deus me ouve. Ah, mas fulano de tal orou e nessa situação e não aconteceu. Parece que ora e bate num céu de bronze e nada acontece. Queridos, deixa eu lhe dizer algo. Creia no que a palavra diz. Sempre Deus te ouve. Se você for dar ouvido às experiências negativas, se você for ouvir a incredulidade, você vai parar de orar. Saiba de uma coisa, Deus sempre ouve. Amém?
Deus sempre ouve. Marta, como eu disse, ela, no versículo 22, ela falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela tinha visto tantos milagres. E ela sabia que Jesus gostava de Lázaro, que Jesus já tinha curado tantas pessoas, e Jesus ia tocar em Lázaro, Lázaro não ia morrer. Mas Lázaro morreu. Aí Marta diz: mas sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Meu Pai, que caminho aberto, que porta aberta, que convicção. Marta tinha esta fé. Ela estava dizendo o quê? Ela estava falando diante do irmão dela que estava morto. Ela estava crendo que algo iria acontecer, porque já havia 4 dias. Senhor, eu tenho certeza que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Eu quero já deixar uma pergunta para você. Tudo quanto você pede a Deus, Deus tem te respondido? Você vai me dizer não. Eu também vou dizer para você não. Mas isso você tem que perguntar, você tem que ter uma interrogação. Por quê? E é exatamente isso que eu quero esclarecer para você durante essa palavra. Na oração. Jesus tinha a resposta de todas as suas orações. Algumas orações Deus não responde. E se Ele respondesse, Ele estaria nos dando algo que nós não iríamos querer. A gente fala: Senhor, Deus é assim. Deus é isso aqui que tem que acontecer. Deus fala: não, não é isso não. Porque você está vendo hoje, eu estou vendo daqui 10 anos. Eu já contei o caso. Contei um caso aqui, Wesley. Quando eu estava me convertendo, namorei com uma moça muito bonita lá em Goiânia. Sabe que Goiânia é lugar das moças bonitas, né? É ou não é? É, verdade. Aí, a Vânia apareceu na minha vida e não teve espaço para mais ninguém. Não é que eu era carnal como vocês namoravam com todo mundo, não. Eu estava em oração. Me converti do mundão mesmo. Vocês não têm ideia de onde é que eu vim. Tem gente aí que converte, qualquer ventinho derruba. Eu vim da vida feia. Eu tenho até vergonha de falar. Nem para minha esposa eu não conto. Porque já está debaixo do sangue, acabou. E eu fiquei 4 anos depois que eu converti em santidade pela graça de Deus. Porque foi minha aliança com Deus. Já tinha saído do pecado, foi assim, eu converti, e agora só no casamento. Santidade plena, absoluta. E pensei em namorar com a moça, que era muito bonita, achava que era vontade de Deus. Orei: oh Deus, confirma, Pai, aleluia. Oh Deus, é essa. Aí não deu certo, graças a Deus, né? Achei essa moça aqui. E depois de uns 30 anos, ou sei lá quanto tempo, eu encontrei a ex, aquela menina. Eu olhei e falei: oh Jesus, graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Agora você pode ter os bispos Robson e Lúcia Rodovalho bem perto de você, assistir suas ministrações e aprender mais sobre a palavra de Deus. Pode ter uma nova experiência assistindo aos cultos, às celebrações, às conferências e aos congressos da Sara Nossa Terra ao vivo, no seu smartphone, tablet ou em seu computador, para ver e rever palavras e grandes pregadores que marcaram toda uma geração. Juntar a família para momentos de aprendizado e crescimento, assistindo aos filmes, documentários, shows e a nossa programação infantil. Isso sem falar da Rede Gênesis de TV e da Rede Sara Brasil FM. Tudo bem perto de você. Ah, quer saber como? É só baixar o aplicativo da Sara Play e assinar o conteúdo cristão que vai transformar a sua vida. Você pode assinar também pelo site www.saraplay.com.br. Estamos te aguardando. Deus quer falar com você. Sara Play, a palavra de Deus a um clique, no seu smartphone, tablet, Smart TV ou computador.